Fala pessoal, trazendo aqui mais algumas questões, ok, sobre a CGD e agora sobre o direito constitucional, ok, o artigo 5º e o artigo 144, ok, caiu na última edital, com certeza vai cair também. Aí algumas questões que foi incrementado, ok, mas bem simples, tá bom? Então vamos começar, pessoal, pelas nossas questões de CGD, ok? Primeiro de tudo, o que é a CGD? Ok, pessoal? CGD, pessoal, foi criado, ok? A CGD, que se chama Controladoria, ok? Geral de Disciplina, foi criado principalmente para fazer o que? Correções, fazer o que? Deixar o governo, ok? Como fosse o que? Transparente. Ou seja, o principal dele é o que? É a transparência, ok? Transparência de quê, professor? Transparência das atitudes, ok? Dos policiais. Ou seja, é como se fosse uma forma de o quê? De correção, ok? E foi criado principalmente com isso. E existe quem na controladoria? Existe o controlador, ok? Lembrando, pessoal, que o controlador é o que? É comissionado, ou seja, tanto ele pode ser nomeado, como ele pode ser excluído, ok? É de livre nomeação, ok? E também demissão, ok? Então, o principal atributo da CGD é o que? Buscar a transparência de que? Do governo, diante de que? Das atitudes, ok? Então a gente vai ver aqui, ó. CGD é sério, viu? Ó, a CGD, pessoal, ó, a lei 98, ok? Lembrando, pessoal, que só caiu no concurso de 2006 essa lei, ok? É uma lei bem pequena, mas que requer bastante cuidado, ok? Com certeza vai cair novamente. Vamos lá para a nossa primeira questão. Olha aí, pessoal, ó, a CGD, Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Estado do Ceará, foi criada, dentre outras razões, visando o incremento da transparência. Olha o que a gente falou: combate à corrupção, ok? Anota tudo isso aí, ó. E ao abuso no exercício da atividade policial ou de segurança penitenciária, buscando uma maior eficiência dos serviços policiais e de segurança penitenciária prestado à sociedade. Ou seja, essa questão aqui, pessoal, ó, está certíssimo, ok? Essa daqui, pessoal, tá até no artigo primeiro, ok? Se a gente for ver no artigo primeiro, vai estar o quê? Desse jeito aí, ok? Dizendo que a Controladoria Geral foi criada, dentre outras razões, visando o incremento da transparência da gestão governamental e combate à corrupção, e dentre outros. Ou seja, pessoal, ó, foi criado principalmente para dar o que? Subsídios ao governador. Ou seja, por isso que eles falam que o controlador é equiparado ao governador. A única sanção que não pode fazer o controlador é quem? É demissão de oficiais. O resto, ó, ele pode fazer tudo, ok? Então, pessoal, a CGD foi criada principalmente para isso, ok? Combate à corrupção, transparência e buscando uma maior eficiência. Ou seja, perante de nós, vai ter o que? Uma transparência, que aquele policial tiver feito uma coisa de errado, ok? Aquele policial civil, aquele policial penal agora, né? Se tiver feito alguma coisa de errado, vai ser punido. E isso vai ser postado no Diário Oficial e também na mídia, ok? Então a primeira questão, ó, certíssimo. Pessoal, ó, na nossa 94, ok? Nossa segunda questão nesse caso aqui. Olha aí, ó, fica criado no âmbito da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Estado do Ceará o Grupo Tático de Atividade Correcional GETAC. Esse GETAC aqui, pessoal, é os próprios policiais civis, ok? Que participam dessa atividade correcional, que vai fazer o quê? A correção de condutas, ok? O que é que eles vão fazer?
Vamos ver aqui, ó. Atribuições do GTAC. O GTAC, pessoal, para você não se esquecer, se lembra dessa sigla aqui, ó. RAHEL. O que significa, professor? RAHEL. Simples, ó. RAHEL é o que? Primeira, R. Não vou colocar todo, ok? Realizar atividade de fiscalização. Realizar. Vou colocar só o começo, ok? Realizar atividades. Realizar atividades. Atividade de fiscalização. Ok? Então essa daqui vai ficar fiscalizando principalmente os que estão sujeitos à controladoria, que são os policiais militares, quem mais? Policial civil, policial penal, ok? E fiscalização. Esse Azinho aqui, pessoal, ó. Deixa eu botar até aqui. Esse Azinho aqui, ó, é o que? Apurar condutas, ok? Apurar condutas, né? Condutas atribuídas, apurar condutas, vocês botem no caderno, ok? Condutas atribuídas a quem? Atribuídas a policial civil, policial militar, policial penal, ok? Todos aqueles, pessoal, que tá o que? Bombeiro, né? Bombeiro, militar. Ou seja, pessoal, no nosso artigo 14, que vai estar dizendo as atribuições, vou até colocar aqui, ó. Artigo. Deixa eu botar aqui. Artigo 14. Ok? Ele vai estar dizendo as atribuições da GTAC, ok? E a segunda com A, que começa com A, pessoal, ó, apurar as condutas dos servidores, ok? Quem? Quais são os servidores? Policial civil, PM, bombeiro militar e a polícia penal, ok? E dentre outros, ok? Apurar as condutas, né? O outro Ezinho aqui, pessoal, tá até pra cá o outro E. O outro é de quê? Outro pessoal, ó. Já falei de realizar correções, né? Atividade de fiscalização. E a outra, pessoal, é realizar. Realizar. Ok? Correções. Ok? Preventivas e o que mais? Ó, realizar correções preventivas e repreensivas. Ou seja, principalmente com a conduta do militar, ok? E a nosso vai ser o que? O nosso pessoal, vai ser exercer outras atribuições, ok? Pode exercer outras atribuições? Pode. Exercer outras atribuições. Outras. Vou botar aqui mais atribuições. Quem que vai mandar fazer isso, professor? Simples, ó. Deixa eu botar aqui. O controlador geral, ok? Ele vai comandar o que? O que o GTAC vai fazer, ok, pessoal? E o nosso finalizando, nosso vai ser observar a utilização, ok? Observar a utilização regular
a utilização, ok, de equipamentos e o que mais principal armamento, ok, pessoal? Ou seja, ele vai ficar fazendo essa fiscalização, pessoal, principalmente do armamento, como está, se está faltando algo, ok? Ele vai fazer o que? Tipo esse patrulhamento de fiscalização, ok? Isso vai ser uma das atribuições dele, ok? Principalmente para a defesa, tá bom? Então vamos olhar aqui ó, agora. Fica criado no âmbito da Controladoria Geral de Disciplina, dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, né? Ok? GETAC, que dentre outras atribuições realizar atividade de fiscalização operacional, ok? Bem como outras necessidades de investigação, ok? E realizar correções preventivas e repreensivas, ok? Por meio de expensões e instalações de viaturas e unidades, ok. Então, pessoal, a nossa 94, nossa segunda questão, está correta. Onde é que está essa questão, professor? Simples, ó. Está no artigo 14, ok? Que vai falar sobre as atribuições da GTAC, ok? Na nossa 95, pessoal, ó, também era bem simples, ok? Olha aí, ó. No âmbito da controladoria, os processos administrativos disciplinares em que haja suspensão tramitarão em regime de prioridade, ok? Ou seja, pessoal, ó, essa questão 95 está ok? Correto, né? Tá bom? Correto. E está em qual artigo, pessoal? Artigo 18. Artigo 18. Ok? Inciso 4. Ok? Ok, pessoal? Aqui, ó, nessa questão aqui, tá só um pouco incompleto, porque é em regime de prioridade nas respectivas, ok? Comissões, ou seja, comissões permanentes de disciplina e justificação, e também dos conselhos, ok? Disciplina, justificação, ok? E o que mais? E o famoso PAD, ok? Pode ser. Mas essa questão a gente não deixa de ser errado por causa do que faltou só isso, ok, pessoal? Agora vamos para a nossa próxima questão, ok? Olha aqui, ó. Os servidores estaduais designados para servirem na Controladoria Geral de Disciplina deverão ter, no mínimo, dentre outros requisitos, obrigatoriamente formação acadêmica em direito. Ou seja, pessoal, essa questão aqui está errada. Por quê, professor? Porque, ó, principalmente uma das competências para servir, ou seja, para servir a controladoria tem que ser o quê? Bacharel em direito, em administração ou em gestão pública. E ele fala aqui que é o quê? Só em direito. Não, tem que ser o quê? Em administração, bacharel em direito, ok? Em administração ou gestão pública, ok? Qual o artigo dessa questão, pessoal? Essa 96, pessoal, ok? Artigo 27, ok, pessoal? Artigo 27, capítulo 1. Aí tá lá, ok? Agora, pessoal, ó, Delegacia dos Assuntos Internos. Pessoal, ó, dentro da controladoria, por exemplo, a controladoria aqui, ó, famosa CGD. Lá dentro, pessoal, ó, dessa controladoria, existe o quê? Uma delegacia. Existe a delegacia dentro da controladoria? Existe. Ok?
que é o chamado quem? O DAI. E o DAI é o que? Delegacia de Assuntos Internos. Se na prova vier Delegacia de Assuntos Externos, está errada, ok? Essa delegacia que tem aqui, ó, ok? Que é o DAI, é o que? Delegacia de Assuntos Internos. E o que é que ele vai fazer? Principalmente para apurar, pessoal, se é uma delegacia, vai ter o que? Um delegado. E quem é que vai ser a superintendência do DAI? Superintendência. 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 Ok? Vai ser quem, pessoal? A Polícia Civil. Ok? Que vai comandar quem, pessoal? Ó, essa delegacia de quê? De Assuntos Internos, ok? Ok, pessoal? Então essa DAI foi feita principalmente para isso. Para o quê? Por exemplo, se na CGD tiver alguma apuração, principalmente ter o quê? Uma delegacia de assuntos internos, ok? Então vamos lá, ó. E quem vai apurar essas coisas? Quem vai tá na superintendência? Se é uma delegacia, vai ter o delegado, ou seja, vai ter todo o corpo o quê? Da Polícia Civil, ok? Então vamos olhar aqui, ó. A 97, pessoal, ó, dizia o que, ó? A DAI, Delegacia de Assuntos Internos, criada pela Lei Complementar, Lei da CGD, é vinculada administrativamente à Secretaria, à PDS, pessoal, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social? Não. É errado, ó. Não vai ser a Secretaria de Segurança Pública administrativamente. Quem que vai comandar ela, pessoal? A gente colocou aqui, ó. Vai ser a Superintendência da Polícia Civil. Ou seja, por isso que essa questão aqui, 97, está errada. Não é a Secretaria de Segurança Pública. É quem? É a Polícia Civil, ok? E a 97 está onde, professor? Artigo 24, ok? Artigo 24. A 97, ok? Agora a nossa 98, pessoal, bem simples também, ok? Nossa 98 dizia o seguinte, ó. Constitui atribuição do controlador geral adjunto, ok? Olha aí, pessoal, ó. Nossa 98 dizia o seguinte, ó. Constitui atribuição do controlador geral adjunto. Adjunto? Errado. Só por aqui, pessoal, já sei que essa questão o que tá errado, ok? Requisitar, pode fazer isso, requisitar servidores e militares estaduais, inclusive da reserva remunerada, ok? Dos órgãos estaduais para o desempenho das atividades da Controladoria Geral de Disciplina, ok? Sendo-lhes assegurar todos os direitos e vantagens a que fazem jus no órgão ou entidade de origem, inclusive a promoção. Nesse caso, só é quem? Os ativos. Mas, professor, existe quem? Os militares da ativa, que são o quê? Os militares de carreira, ou seja, que estão lá na luta, ok? Da ativa. São os militares de carreira, ok? Carreira. E os da reserva remunerada, pessoal. Ok? Lembrando, ó, que esses dois aqui, ó, a reserva remunerada e ativa, estão sujeitos ao quem? Ao Código Disciplinar. Por quê, professor? Só para a gente retomar aqui um pouco. Porque a reserva, já está falando, a reserva pode ser o quê? Convocado. Ela está na inativa? Tá. Mas ela pode ser o quê? Convocado, diferente de quem? Dos reformados. Tá bom? Então não se confunda com isso aí, ó. Então, essa questão está errada, só porque não existe mais controlador geral
adjunto, ok? Agora, pessoal, a gente finaliza aqui nossas questões sobre controladoria, ok? E agora a gente vai para direito constitucional, ok? Questões bem simples e fáceis. A Constituição Federal de 1988 inovou ao estabelecer o princípio que governa as relações internacionais, dentre os quais estão a integração econômica entre os povos, prevalência de direitos humanos e erradicação das desigualdades. Vocês acham mesmo isso? É errado, né? Errado. Nada a ver. Ok? As nossas. Sim, né, pessoal? A República Federativa do Brasil tem por fundamento a dignidade da pessoa humana, constituindo o objetivo fundamental promover o bem de todos, ok? Sem preconceito, de qualquer natureza, ok? De qualquer natureza, regendo-se nas suas relações internacionais pelo princípio de repúdio ao racismo. Isso mesmo, pessoal. Ok? Tem principal objetivo, pessoal, é o que? É o princípio do repúdio ao racismo. É um tema que é bastante discutido hoje, ok? Mas é bom a gente debater, né, sobre esses casos, principalmente o Brasil com as relações internacionais. Eles debatem muito pelos esses princípios de quê? Do repúdio ao racismo, ou seja, tolerância zero, ok? Lembrando que no nosso código Constituição Federal, pessoal, existe o que? Nossa Constituição fala sobre o racismo, ok? Que o racismo é o que? É um crime inafiançável e imprescritível, ok? Só que nesse caso aí é sujeito o quê? Sujeito ao perdão, ok? Diferente dos outros, que é os crimes hediondos e os outros, atentado, que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Ó, a polícia pode entrar em domicílio à noite sem o consentimento do morador, segundo a Constituição, o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Se fundadas razões formalmente justificadas, a posteriormente, ok, indicarem a ocorrência de crime permanente. Ou seja, pessoal, essa questão aqui é o que? Vai cair com certeza. Artigo 5º, ok? Artigo 5º e o inciso 11, né? É aquela lá que é o artigo 11, ok? Casa é asilo inviolável, nela ninguém podendo penetrar, salvo se caso de socorro ou arresto, durante o dia, ok? Por determinação judicial, tá bom? Ou seja, pessoal, ó, quando ele fala em dia, por exemplo, no artigo 5º da nossa Constituição, ele fala principalmente que é durante o dia, mas ele não especifica, porque quando ele fala em dia, ele não especifica qual é o período. Ou seja, pode ser manhã, tarde ou noite, ok? Mas para você não diz que é um caso violável? Sim, mas também tem um salvo. Salvo para prestar socorro, ok? Ou dentre outros. Se for para prestar socorro ou alguma ocorrência, pode sim, ó, durante a noite, ok? Mas se não for, por exemplo, se o morador não deixar e sem ele não ter nenhum fundamento que está acontecendo nada ali, ele não pode penetrar. Porque uma casa, na Constituição já fala, é o que? É a moradia, ok? Nela ninguém podendo penetrar, senão pelo consentimento do morador, ok? Então, nosso artigo artigo 5º, artigo 5º, ok? Parágrafo 11, essa questão está correta, ok, pessoal? Pessoal, ó, na nossa 102, ok? Que a gente até já falou que o racismo é o que? É um crime inafiançável, imprescritível, ok? Suscetível a quê? A de graça ou a anistia. O que isso quer dizer, professor? Simples. Ele pode ser o quê? Perdoado, ok? Pode ser perdoável. Mas um crime, por exemplo, crime hediondo, crime atentado ao governo, esses outros,
eles não são o que? De graça e anistia, ok? Eles são o que? Inafiançáveis e imprescritíveis. Ou seja, uma questão bem show, né? Então essa questão aqui, pessoal, ó. O racismo e os crimes hediondos constituem, segundo a Constituição, crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia? Errado, pessoal. Só quem possui, ok? É o que? É o racismo. Se a pessoa cometer um crime de racismo, ela vai ser imprescritível e inafiançáveis. Ok? Deixa eu até mudar aqui, ó. E inafiançáveis. Ou seja, não vai poder pagar. Mas a pessoa pode fazer o quê? Pode perdoar. Que é o caso da graça e anistia. Pode perdoar. Mas os crimes hediondos, não. Então, pessoal, essa questão aqui, que é do artigo 102, artigo 40. Deixa eu botar aqui, artigo 43. Ok? Essa questão 12 está errada. Ok? Porque o crime hediondo não constitui o quê? É suscetível de graça e anistia, não tem perdão. Ok? A Constituição, ok, admite como possível a pena de prestação social alternativa na modalidade de trabalho forçado? Nunca. Ok? Essa questão aqui está errado. Onde é que eu encontro essa questão, pessoal? É o que? Deixa eu botar até aqui bem pequeno. Artigo. Deixa eu botar aqui. Artigo 103 é artigo 47. Ok? Trabalho forçado? Não. Ok? Então, ó. Vamos lá para a nossa 104. Ó. É possível, segundo a Constituição e o Supremo Tribunal Federal, a extradição de brasileiro naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, mas o brasileiro nato nunca poderá ser entregue pelo Brasil a outro país. Pessoal, ó, essa questão aqui, 104, está correta. Ok? Questão 104 está correta. Ou seja, se um rapaz, por exemplo, antes de vir para o Brasil, ok? Antes de fazer a sua naturalização, já feito um crime comum, ou seja, já tinha matado uma pessoa, ele vai fazer o quê? Ele vai ser extraditado, ok? Agora, se ele for um brasileiro nato, o que é um brasileiro nato, professor? Simples, ó. Anota aí, brasileiro nato. É aquele, por exemplo, que tem algum parentesco, por exemplo, o pai ou a mãe ele é brasileiro, ok? Ter nascido aqui, ou tenha nascido aqui e tenha morado, por exemplo, esteja morando em outro país, ok? Isso é constituído o quê? Um brasileiro nato. Ou seja, se ele, por exemplo, tiver feito um crime, ele não pode ser o quê? Extraditado, ok? Ele vai ser punido através de quem? Da política, por exemplo, da lei brasileira, ok? Então a nossa 104 está correta. Nossa 105, pessoal, ó, dizia o seguinte. 104, esqueci aqui botar o artigo, ok? A 104, pessoal, está no artigo 51, ok? O li. Artigo 51. Nossa 105, pessoal, dizia o seguinte, ó. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, ok? Ou seja, pessoal, ninguém pode o quê? Pegar o seu celular, pegar aquela coisa que está, por exemplo,
Só você que pode ter, uma coisa pessoal seu. Ninguém pode fazer isso, ok? Mas salvo no que, ó? No último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Isso é o caso de quê, pessoal? Por exemplo, quando está numa investigação, quando abre uma investigação contra a pessoa, ele fará o quê? Poderá sim ser o quê? Violar o sigilo da correspondência. Ou seja, aquelas telefônicas que você está fazendo, por exemplo, ligando, mandando mensagem, e está fazendo o quê? Está tendo uma investigação contra você. Ou seja, a Polícia Federal, dependendo do crime, vai estar o quê? Investigando você através dela. Ok? Por isso que essa questão 105, pessoal, está corretíssima. Ok? Correto. Qual o artigo dela, pessoal? Artigo 12. Ok? Lá no artigo 12, ok? Artigo 5º e parágrafo 12, ok, pessoal? Não se esqueça. Vai estar essa questãozinha, ok? Agora, pessoal, 106, ó. Com relação aos direitos individuais e coletivos, a Constituição Federal estabelece que são direitos do preso, dentre outros, que sua família ou pessoa por ela indicada seja imediatamente comunicado de sua prisão, bem como a identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Pessoal, infelizmente, essa questão está correta, né? Ou seja, ele pode saber quem foi que fez a sua prisão. Ele vai ter um direito ao telefonema para fazer o quê? Para comunicar que está preso, essas coisas, ok? Vai ter todo esse direito aí, principalmente o interrogatório, tá bom? Qual é? Esses daqui, pessoal, é 2 artigos, ok? 2 artigos não, 2 parágrafos. Deixa eu botar aqui. Vai estar no 62, ok? Do artigo 5º. E também e opa e artigo 64, ok? O artigo 5º. Então vamos lá, pessoal, para a nossa 107, né? Ok? Nossa 107, pessoal, dizia o seguinte, ó. Com base na Constituição Federal de 1998, sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade ou locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conceder-se a mandado de segurança? Errado, pessoal. Essa daqui é tipo de quê? Uma questão sobre habeas corpus. Ou seja, pessoal, ó, habeas corpus, ok? O famoso HC, ele vai fazer o quê? Por exemplo, se você está, por exemplo, não podendo sair, ou seja, o seu direito de liberdade foi restringido, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que impetrar o quê? Um habeas corpus. Impetrando nesse habeas corpus, vai ter o quê? A sua liberdade de locomoção, ou seja, por isso que muitas vezes aqueles políticos, por exemplo, são presos, faz o quê? Entra com habeas corpus e ele tem o quê? A sua liberdade de locomoção. E lembrando, pessoal, que essa habeas corpus e também a habeas data são totalmente grátis, ou seja, gratuitas, ok? Então, ó, habeas corpus é para quê? Para sua locomoção, liberdade de locomoção, ok? Locomoção, ok? Então, toda vez quando falar em locomoção, pessoal, liberdade de locomoção, você já entende de quê? De habeas corpus, ok? Então essa questão está errada porque ele diz que é mandado de segurança. Por isso que essa questão está errada, ok? Então a 107, pessoal, está até no artigo. Sempre eu falo esse artigo. Está no parágrafo 68. Ok?
que vai falar sobre a liberdade de locomoção, ou seja, quando estiver ameaçado, ok? Então vamos lá, pessoal, para a nossa 108, ó. A 108, pessoal, ó, de acordo com a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Lembrando, pessoal, ó, que toda vida tem que falar de quê? Sobre os direitos humanos. Quando falar os tratados e convenções internacionais, tem que falar o quê? Sobre direitos humanos. Se não falar sobre direitos humanos, está errado. Em cada casa tem que possuir o quê, pessoal? Em 2 turnos, ok? Anota aí, ó. Em 2 turnos. Opa. Ok? Em 2 turnos. E esse em 2 turnos, pessoal, ó, tem que equivaler a quantos? A 3/5 dos votos. Ok? Tem que equivaler a 3/5 dos votos para ser aprovado a emenda. Ser aprovado 3/5 dos votos. Aprovado o que, professor? A emenda. A emenda. Ok? A craseadozinho. Ok? Artigo mais preposição. A emenda. Ok? A emenda constitucional. Não. Ou seja, pessoal, uma emenda constitucional só é aprovada, por exemplo, que em 2 turnos tem o quê? 3/5 dos votos. Vai ser equivalente o quê? A emenda constitucional. Por isso que a gente vê muito falando sobre emenda constitucional. Mas para isso acontecer tem que o quê? Em 2 turnos nas casas, ou seja, no Senado e na Câmara, e tem que ser equivalente aqui a 3/5 dos votos. Então vamos olhar essa questão agora. Em 2/5 por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Até aí, ok, pessoal. Se terminar essa questão até por aí, ok? Estaria ok. Mas, ó, ele diz o que? Serão equivalentes às leis como estatuto supralegal, pessoal? Nada a ver, ó. Vai ser equivalente a quem, pessoal? Na 108. 108 vai ser equivalente às emendas constitucionais. Ok? Vai ser equivalente a quem? As emendas constitucionais. A 108, ok? E essa 108, pessoal, tá onde? Tá no nosso parágrafo. Ok? 78. Ok? 78, inciso 3. Ok? Então essa questão o que? Está errada. Deixa eu até estar aqui, ó. Errada. Ok? Entre os direitos sociais previstos pela Constituição, ok? Na nossa nona, previsto pela Constituição Federal de 1988, inclui-se o direito à moradia? Corretíssimo, pessoal. Ok? Você tem direito à sua moradia. Ok? Lembrando que você pode sair com seus bens, ok? Do nosso país. Ok? Isso é um direito o quê? Garantido. Isso está onde, pessoal? Artigo 5º. Você tem o direito direito à saúde, direito à educação e direito o quê? A moradia, direito da sua propriedade. Ok? Olha aí na 110, pessoal, ó. 110 dizia o seguinte, ó. Não constitui cargo privativo de brasileiro nato o cargo de senador da República. Ou seja, pessoal, essa 110 está o quê? Corretíssimo. Ok? Ou seja, não constitui um brasileiro nato, não pode o quê? Pleitear um cargo de senador da República. Ok? Por quê, professor? Por quê? Um brasileiro nato. Ele não é um brasileiro reconhecido como brasileiro realmente. Ou seja, ele nasceu, por exemplo, ele pode ter nascido em outro país, só que a mãe dele
seja brasileira, ok? Então ele não pode pleitear o que? Um cargo de senador da República, nem de presidente, nem dentre outros, ok? Então, ó, nossa 110 está correta, ok? Olha, a 111 também falando sobre brasileiro nato. São brasileiros natos os que, na forma da lei, adquiriram nacionalidade brasileira? Não, pessoal, isso daqui tá falando de quê, ó? Brasileiros naturalizados, ok? Que fizer o que? Adquirir na nacionalidade brasileira. É exigida originários de país originários de país de língua portuguesa apenas docentes por um ano interrupto e idoneidade moral. Questão errada, ok, pessoal? Nada a ver. Vamos lá para nós 112, ok? São brasileiros natos os que nascidos na República Federativa, ainda que de pais estrangeiros, desde que este não esteja a serviço de seu país. Ou seja, foi o que a gente acabou de falar, né, pessoal? Ou seja, ele nasceu aqui, mas mora fora, ok? Ainda que de pais estrangeiros, ok? Desde que este não esteja a serviço de seu país. Esses são chamados o quê? Os brasileiros natos, ok? Então a nossa 112 está correta. Ó, pessoal, a nossa 113 tá o quê, ó? Segundo a Constituição Federal, a condenação criminal transitada em julgado implica na perda ou suspensão de direitos políticos enquanto durar seus efetivos. Isso mesmo. Enquanto está transitado em julgado, pessoal, por exemplo, ele pode aplicar, ok, que a sua renda seja o que? Congelada, ou seja mantida. Você nem pode operar com ela nem nada, ok? Por isso que faz o que? Perde toda implica na perda ou suspensão dos direitos políticos. Você vai fazer o quê? E não vai poder se candidatar nem nada porque está pendurando o quê? Um processo contra ele, ok? Que já foi, por exemplo, julgado na primeira instância e também na segunda instância, tá? Só o aval para fazer o quê? Ele ser preso, ok? Então a 113 está correta. Ó, imagine a seguinte situação: o prefeito do município X foi eleito no ano de 2016. Nessa situação, é correto afirmar que, caso decida se candidatar a cargo de presidente ou vice-presidente, deverá possuir a idade mínima de 35 anos? Ok. Ou seja, para o cara ser presidente, ele tem que ter uma idade mínima de quantos anos? 35. Para ser prefeito, pode até ter o que? A idade mínima, 18 anos. Ok? Após ir renunciar ao respectivo mandato de prefeito até 6 meses antes do pleito. Muita gente faz daí, ó. Por exemplo, lá em São Paulo, por exemplo, os prefeitos. Antes de, por exemplo, começar as eleições, 6 meses antes, o prefeito já sai para fazer o quê? Para se candidatar a governador, ok? Ou os governadores, muitas vezes de São Paulo, sai para candidatar o que? A presidente. Mas ele tem que sair o quanto? 6 meses antes. E tem que possuir a idade o que, pessoal? 35 anos, ok? Então a 114 está correta, ok? 115, pessoal. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 16 anos? Não. E são facultativos. O que é que isso significa, professor? Facultativos. Facultativos, pessoal, que ele pode ou não, ok? Facultativos, pode ou não, ok? Você pode ou não se alistar, ou também pode ou não fazer o que? Ter o garantia de que do cidadão, que é o que? O direito a voto, ok? Pode ou não. Aí sim, a partir dos 18, pessoal, vai ser obrigatório o quê? Você votar, mas não se alistar, ok? Então essa questão está o quê? Errada. Olha aí, pessoal, ó. O estado de sítio, ou seja, quando está declarada a guerra, alguma coisa, calamidade pública, principalmente, por exemplo, teve muitos casos, por exemplo, 2019, se eu não me engano, aquela coisa que teve por exemplo,
aquelas facções, incendiando um ônibus, aquela coisa toda, por exemplo, poderia declarar estado de sítio, ou seja, estado de calamidade, ok? Então vamos lá para nosso 116, ó. O estado de sítio e o estado de defesa pode ser decretados pelo presidente da República, desde que previamente autorizado pelo Congresso Nacional por maioria absoluta dos membros de cada casa. Não, pessoal, ó, principalmente, ó, tem que ser previamente autorizado, não, ok? Tem que ser o que? Automaticamente autorizadas. Não pode ser previamente. Ok? Por isso que essa 116 está errada. Ok, pessoal? Olha aí, pessoal. 117, ó. 117, pessoal. O estado de sítio pode ser decretado para preservar ou prontamente estabelecer em locais restritos a determinado a ordem pública ou a paz social, ameaçado por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidos por calamidade de grandes proporções na natureza. Sim, pessoal, até aí, por exemplo, faltou só a única coisa, que não pode passar de 10 dias. Por isso que essa questão está o que? Errada, ok? 118, pessoal. O decreto que instituiu o estado de defesa deve, dentre outros requisitos, especificar as medidas coercitivas que vigorarão no período de sua vigência, dentre as quais são admissíveis restrições aos direitos de sigilo de correspondência, de sigilo de comunicação telegráfica e telefônica e de reunião. Certíssimo, pessoal, ó. Ok? Vai especificar principalmente isso, pessoal, ó. As medidas que são o que vai ser que vigorarão nesse momento, ok? Principalmente sigilo da comunicação telegráfica e o que mais? E telefônica, ok? Questão certíssima, 118. Agora nossa 119, pessoal, ó. 119 e 120, né? Segurança pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação de ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, ok, pessoal? Isso aí, ó, foi praticamente anulado agora porque as rodoviárias agora são, por exemplo, são terceirizadas, né? Ok? Por isso que agora deu, mas ainda tá na lei, ou seja, é a letra de lei que a gente vai levar, né, pessoal? Polícia civis, policiais militares e corpo de bombeiros militares, tão somente, certinho isso, pessoal, ó, são tão somente eles que vão garantir o que? A nossa segurança, ok? Com a umidade das pessoas e do patrimônio, ok? Mas tem que ser o que? Uma responsabilidade de todos. Eu, você e todos, nós temos o direito de quê? De ter a responsabilidade da nossa segurança. Professor, e qual o artigo que tá? É o nosso primeiro artigo, ok? 144, ok? Que vai falar principalmente desse daí, pessoal. Que é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Policial Civil, Policial Militar e Corpo de Bombeiro, ok? 120, pessoal, ó, para nós finalizar. De acordo com a Constituição Federal, as polícias militares e Corpo de Bombeiro são forças auxiliares e reserva das Forças Armadas. Essa questão está errada. Por quê? Tem até no nosso código disciplinar que elas são o quê? Forças auxiliares, ok? E forças auxiliares e reservas do Exército. Como assim, professor? Vou explicar já já. E reserva do Exército. Exército. Ok? Por quê, pessoal? Ó, por exemplo, em estádio, por exemplo,
sítio ou guerra, pode ser o quê? Por exemplo, se tiver, por exemplo, os efetivos não der conta do exército, vai quem? A polícia e os bombeiros militares. Por isso que eles são o quê? Forças auxiliares e reserva do exército. Se cair na questão que é reserva da Força Armada, tá o quê? Errado. Não se esqueça disso daí, viu? Elas são o quê? Forças auxiliares e reserva do exército. Não se esquece disso aqui, ó. São forças auxiliares e reserva do exército. E subordinam-se, juntamente com as policiais civis, ao governador do estado, Distrito Federal e dos territórios. Daí era porque tinha antigamente, pessoal, os territórios de Roraima, essas coisas. Mas ainda tá na lei, então deixa. Então essa questão fica errada porque ele diz que é reserva das Forças Armadas. E não, eles são reserva do Exército. Ok? Onde é que eu vou achar isso aqui, ó? Artigo 144. Ok? 144. E parágrafo 4º, inciso 6º. Ok? Então, pessoal, ó, essa questão está errada, só por causa disso. Ok, pessoal? Então, pessoal, essa daqui foi a nossa correção, ok? Nas nossas questões, tanto de Controladoria Geral de Disciplina, como também de Direito Constitucional, ok? Então, valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu!